Paz e graça para todos os nossos missionários que estão nos seus campos de trabalho, os nossos queridos amigos pastores em suas respectivas cidades e a todos os nossos amados irmãos em Cristo que nos acompanham diariamente através do Facebook, do Instagram e também do YouTube. Que o Senhor seja com você e com toda a sua família. Tá tudo bem na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na nossa reflexão deste momento, nós queremos falar, comentar e pensar junto com vocês também a missão da igreja para com Deus, ok? A missão da igreja para com Deus. O termo eclésia significa muito mais do que chamado. Ele inclui também o sentido de ser chamado para. Para o quê? Trata-se exatamente do que queremos dizer por missão, aquilo para o qual a igreja é chamada. Então podemos analisar a natureza da missão. Qual é então a missão da igreja? Estudando o Novo Testamento, descobrimos que a missão da igreja ela é tríplice. Primeiro, a igreja é chamada para adorar e servir a Deus. Mateus 4:10, João 4:23 por diante. Em segundo, o corpo de Cristo tem uma missão para com os seus próprios membros. Efésios 4:16. E em terceiro, a igreja tem uma missão para o mundo, para os descrentes. Marcos 16:15. Então nós vemos a tríplice missão da igreja, que é importante, porque nos dias atuais não estão dando mais a importância devida à missão tríplice da igreja. Porque na maioria dos casos hoje, as pessoas estão pensando em igreja como ajuntamento, como denominação, como igrejismo, e eles não estão mais vivendo o clima da verdadeira igreja que Deus preparou antes da fundação do mundo, a inaugurando para a glória dele em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando vemos que esta missão da igreja ela é tríplice, o que é adorar a Deus? Que é uma missão da igreja, certo? Ela é chamada para adorar a Deus. A igreja é chamada para adorar e servir a Deus. Então, o que é adorar a Deus? O que é adorar a Deus? A palavra adoração no Antigo Testamento vem da palavra hebraica, não é? Que tem o significado prostrar-se. Nela está implícito o sentido de humildade, reconhecer o valor ou dignidade de Deus. Apocalipse 4:11 expressa o significado básico de louvor e adoração. Então, qual a correta atitude do adorador? O significado da raiz original da palavra prostrar-se denota atitude interior do adorador. O sentido básico não implica a pessoa estar prostrada. Por exemplo, em Êxodo 33:10 diz que todo o povo se levantou e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Então veja a magnificência desse sentido de adorar a Deus. Já em segundo lugar, nós vemos que a postura exterior não é de grande importância, como o Senhor disse a Isaías 29:13. Pois que este povo, quanto mais íntima for nossa relação pessoal com Deus, mais genuína será a nossa adoração. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante, não é? O tipo de adoração que agrada a Deus, a Bíblia nos revela o caráter de Deus e nos ensina o que lhe agrada e o que desagrada. Para conhecermos o tipo de adoração que agrada a Deus, vejamos alguns dos adoradores que acharam graça perante Deus e examinemos sua maneira de adorar. Podemos descobrir estes elementos, elementos da adoração. A primeira menção da palavra adoração acha-se em Gênesis 22, versículo 5. Neste incidente vemos 3 elementos da adoração: fé, obediência e o ato de adorar. Adoração é baseada na fé. Hebreus 11:6. Como sabemos que Abraão adorou com fé? Porque ele falou ao seu moço Eliseu: ficai-vos aqui com o jumento,
e, havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22, 5 e Hebreus 11, 17 por diante. A adoração relaciona-se com a obediência. Deus requereu algo difícil a Abraão, mas ele obedeceu. Deus disse a Saul: vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente. Historicamente anotado em 1 Samuel 15:3. Compare o versículo 9 e o versículo 22, Romanos 6:16, não é? E assim nós vemos que a adoração, na realidade, é só para aqueles que têm o sentimento de obediência a Deus. Jesus, ainda que era filho, aprendeu obediência, Hebreus 5:8. Ilustração. O anúncio no jornal, presta atenção. Não pode haver verdadeira adoração por parte de alguém que vive em desobediência. Então, um dia, eu lendo uma nota no jornal dizendo homens de fé estão agradando a Deus, mas homens de fé que estão fazendo tudo o contrário ao que a Bíblia diz, isto é adorar a Deus? Não, isso é falta de referência, isso é fazer com que a palavra de Deus e o nome de Deus seja blasfemado. Porque a adoração envolve o ato de dar. Abraão ia dar a Deus a coisa mais preciosa da sua vida. E a isto ele chamou de adoração. Né? Os magos adoraram oferecendo suas dádivas, conforme Mateus 2,11. Um pastor não está apenas usando linguagem agradável e impressionante, não é? Quando diz, adoremos ao Senhor, entregando-lhe nossos dízimos e oferta. É como o salmista diz no Salmo 96, versículo 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. É bem evidente e bem claro que a adoração também no ato de dar. Há crentes que adoram ao Senhor somente quando estão recebendo as suas bênçãos, quando eles não têm problema. Que lição aprendemos com Jó? Ele acaba de ver seu mundo desmoronar com a notícia da morte dos seus 10 filhos. Como ele reagiu a tal calamidade? A Bíblia diz, então lançou-se em terra e adorou. Jó, capítulo 1, versículo 20. Então essa é a forma que nós temos de entender e de comparar esta adoração ao nosso Deus, não é? Então, adoração é algo novo, espontâneo, vindo do íntimo do coração. Não há uma forma mágica para se criar uma atmosfera de adoração, porque a adoração tem que sair da alma, de dentro de cada adorador comprometido com Deus. A comunhão na adoração. Adorar a Deus em espírito requer comunhão diária com Ele. A palavra que traz o significado de adoração, não é? Significa comunhão. As características da vida cristã é comunhão com Deus e frutificação pelo Espírito. Colossenses 5:22. A primeira epístola de João trata principalmente de comunhão e frutificação. Andar com Deus é andar na luz. 1 de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Como você está andando? Está andando na luz? Então, siga em frente. Vamos adorar a Deus? Vamos manter a comunhão com Deus? Então vamos glorificando o seu santo nome. Eu sou o pastor Severino do Ramo, do Ministério AD Adoração. E te convido a adorar a Deus junto conosco. Venha seguir os passos de Jesus. Então, os céus ficam logo ali. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos adorando a Ele, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre.